Olá pessoal, hoje nós estamos na nossa aula assíncrona, tá? Onde nós iremos ver o conteúdo aí de psicanálise. Algumas coisas que nós vamos estudar hoje, nós já falamos, creio que no nosso primeiro dia de aula, quando a gente falou, né, a forma da estrutura psíquica segundo Freud, que é o id, o ego e o superego. Então aqui, Freud diz que as formas da estrutura psíquica é o id, o ego e o superego. O que seria o id? Como nós vimos, né, o id seria quando o bebê nasce, que ele não tem consciência da sua realidade, né? Ele é totalmente inconsciente, tá? Ele fala na questão de que para o bebê, o id, ele é movido pelo princípio do prazer, né? Esse princípio do prazer, ele vem da questão da sucção, da alimentação, da amamentação. Nós sabemos que o bebê, né, ele é amamentado e essa amamentação, ela tende a proporcionar muitos benefícios a essa criança, a esse bebê. A questão do vínculo materno, né? O vínculo mãe-filho aí. A questão da dor, que é sanada, que é diminuída através da amamentação. A fome, que é sanada pela amamentação, tá? A questão da proteção. Então, no id, nesse processo total de inconsciência, o bebê, ele tem seus prazeres, né? Freud fala até os desejos libidinais, né? O princípio do prazer, saciado através da sucção. No id, quando a criança está se desenvolvendo mais um pouco, já tem noção da sua realidade, mas não tem noção dos riscos que essa realidade, que esse ambiente pode trazer, né? Ele ainda continua no id, certo? Então, o id seria o inconsciente completo e também seria o inconsciente sem saber, sem ter noção, né, dos riscos do ambiente, que o ambiente pode trazer, né? Como quando a criança quer subir na cadeira, ela não sabe o risco de cair, tá? Mas ela quer subir, ok? A mãe reclama, diz que ela não pode subir e mesmo assim ela fica tentando e ela não tem noção desse risco. Então, o id é o modo funcionamento mais primitivo, aquele do bebê recém-nascido, onde predominam os impulsos e sensações corporais de forma mais desorganizada. Seria o ponto de partida de todo ser humano, a fonte básica de energia de nosso ser, que será organizada a partir de nosso contato com o ambiente. Desejo libidinal, energias psíquicas, pulsões, é regido pelo princípio do prazer. Então, veja que quando se fala aí no slide que ele será organizado a partir do contato com o meio ambiente, é quando a criança ela já vai ter essa realidade, certo? E daí nós temos o ego. O ego, né, quando a criança, ela já vai tendo noção dos riscos do seu ambiente, as suas relações com outras pessoas. Ela já vai diferenciar, né, aquele que lhe dá carinho, aquele que não dá, aquela pessoa que ela sempre sente mais segurança. Ela já não vai subir na cadeira porque ela sabe que agora que cair dói, que cair machuca, tá? Então, é o aparecimento da consciência do eu e do outro, né? Das relações que ele vai ter com o meio ambiente, das relações que ele vai ter com seus grupos sociais. Da capacidade de espera, mostra o surgimento do ego.
Ego é a parte de nós que lida com a realidade e negocia com ela as satisfações das necessidades geradas pelo id. Okay? Então, quando ela queria subir na cadeira e ela não sabia o risco de subir na cadeira, porque ela só tinha o id, a partir do momento que ela, né, desenvolve o ego, ela já vai ter a noção de como subir nessa cadeira, de que se ela não subir corretamente, ela poderá cair e se machucar, tá? O ego, ele traz 3 tarefas básicas para nós, que é a nossa autopreservação, o autocontrole e a adaptação ao meio. Nós nos preservamos e nos controlamos dentro de determinadas situações porque nós já temos consciência da situação, tá? Nós já temos consciência do que a gente pode fazer e do que a gente não pode fazer. Então, daí nós nos preservamos quando muitas vezes somos expostos a determinadas situações. Nós nos controlamos quando queremos fazer uma coisa, mas nós sabemos que aqui não as consequências de fazer, né, esse algo que a gente não pode fazer, tá? E a nossa adaptação ao meio, né? Quantas vezes a gente não escutou que nós somos seres adaptáveis, tá? Então a gente vai se adaptando de acordo com o ambiente que a gente vive. E daí nós temos o superego, né? O superego, né, seria uma consciência maior do nosso ego, que a gente já tem noção do que é certo, do que é errado, do que a gente pode fazer e do que a gente não pode fazer, e o nosso superego é a nossa consciência despertando para isso, que a gente fez certo, que a gente fez errado, que a gente não vai fazer porque está errado, que a gente vai fazer porque está certo, tá? Então seria aí a nossa consciência realmente. E daí nós, quando a gente trabalhamos as promoções e os níveis de prevenção e saúde mental, nós vimos que nós buscamos refúgios, tá? Para quê? Para sanar, tá? Para tentar sanar os nossos conflitos. Esses refúgios é cada um que cria o seu, é aquilo que lhe dá prazer, tá? É aquilo que faz com que você relaxe no momento que você está super estressado e que o seu corpo ele vai apresentar isso, né? Que são respostas de proteção e a gente vai buscar os nossos mecanismos de defesa. Quais são essas respostas de proteção, né? Quando a gente fica com falta de energia, né? Super estressado, super agoniado, que a gente vê que não consegue desenvolver determinado trabalho. Muitas vezes o nosso corpo ele vai apresentar sudorese, taquicardia, taquipneia, tá? E daí nós temos que buscar os nossos mecanismos de defesa, que é o quê? É o que eu vou descobrir dentro de mim, aquilo que pode me deixar desestressada. É uma caminhada, é uma conversa com um amigo, é ir fazer terapia, é uma compra, é uma música, tá? Então, eu que tenho que descobrir isso dentro de mim. E daí, nós vamos ver, né, a diferença aí entre consciência e inconsciência, uma coisa que nós já trabalhamos um pouquinho aí quando nós vimos memória, né? Só que aqui nós vamos ver esse processo de consciência e de inconsciência na visão de Freud, na visão da psicanálise, onde ele fala que consciência é apenas uma parte do nosso funcionamento mental, é a parte que temos consciência do que pensamos, do que sentimos, do que falamos e do que fazemos. Contém as ideias que estamos cientes no momento, tá? Então, a nossa consciência, ela flui, tá? Ela muitas vezes para, porque a gente se estressa, né? Porque a gente, né, já somatizou muitos problemas e a nossa energia mental já está muito esgotada, tá? Mas consciência são as nossas ideias, o nosso pensamento. Já a inconsciência é a parte nossa que não temos consciência. Nele estão os desejos reprimidos, conteúdos censurados à consciência. O inconsciente afeta o nosso dia a dia.
ele influencia nossos comportamentos e ações sem que a gente perceba. Contém os elementos instintivos e as ideias reprimidas que são impedidas de se tornarem conscientes. Então, aqui no inconsciente para Freud, né, são aqueles pensamentos que estão lá no nosso inconsciente e que nós não conseguimos evocar. Lembra que uma das funções da nossa memória são evocar os pensamentos que estão no inconsciente para o consciente, tá? Só que para Freud, esses pensamentos que estão no inconsciente, nós não conseguimos mais evocar, tá? Eles só serão, eles só virão à nossa memória através da hipnose, certo? Então, o psicanalista ele vai resgatar esses pensamentos do nosso inconsciente através da hipnose, para que muitas coisas que nós estamos vivenciando hoje, a gente possa entender. E daí, nós temos as 5 fases do desenvolvimento de Freud, tá? A primeira fase que nós temos é a fase oral, tá? Aí, pessoal, vocês irão ver que nessas fases, quando vocês forem ler, tem a questão da faixa etária, tá? Aí vocês podem, muitas vezes, né, imaginar, conhecer uma determinada criança, uma determinada pessoa, imaginar um pré-adolescente, né? Imaginar que ele não está nessa fase, mas ele já tem a idade para estar. Aí veja bem, isso também vai dos estímulos, certo? Do estímulo da personalidade, ok? Toda criança ela vai passar por isso, uns com mais intensidade, né, que serão vistos por outras pessoas, outros com menos intensidade, que a gente nem observa que a criança está passando por essa fase, tá certo? Então, com relação à idade, algumas crianças podem entrar nessa fase um pouco antes, um pouco depois, tá? Com mais intensidade, com menos intensidade, ok? Então, a primeira fase do desenvolvimento da personalidade aí, segundo Freud, é a fase oral. No primeiro ano de vida, a criança satisfaz suas necessidades sexuais por meio da boca e obtém o prazer através da sucção, que é aquele que nós falamos, né, na fase do id, ok? Que é a criança, através da amamentação, através da sucção, ela vai ter os seus desejos, né, satisfeitos, porque é que tudo a criança ela leva para a boca, né? Porque ela vai sentir o gosto, ela vai sentir a consistência, ok? É um risco, né? Por isso que a criança precisa ser observada com relação a tudo que ela leva à boca, né? A própria questão da higiene, certo? Mas é porque na realidade é lá onde ela vai ter, saciar as suas necessidades, ok? E nós temos a fase anal. No segundo e terceiro ano de vida, a criança se satisfaz através da expulsão das fezes ou em retê-las. Uma fixação nessa fase pode explicar a obsessividade com limpeza e arrumação, tá? Nessa fase anal, é aquela fase que a criança ela está começando a controlar os seus esfíncteres. Então, seria no período onde ela está saindo da fralda, né? Está usando aí cueca ou calcinha. Que os pais ou os cuidadores, né? Eles vão ensinar essa criança onde é o local correto deles fazerem as suas evacuações, tá? Algumas crianças elas apresentam uma certa dificuldade em fazer no local certo e acabam fazendo em locais inapropriados. E às vezes o seu cuidador briga, né, reclama de uma maneira áspera, de uma maneira rude, gritando mesmo. E a criança com isso, né, ela vai fazendo o quê? Tendo medo em realizar esse processo de evacuação. E daí a criança pode reter essas fezes. A relação disso com a obsessividade da limpeza e de arrumação, né, é a questão de tanto ela ter sido reclamada por fazer tudo correto,
tá? Ela vai ter essa própria, como é que eu posso dizer? Na sua mente, ela vai ter essa própria obrigatoriedade de estar tudo limpo e arrumado. Isso não quer dizer, né, que aconteça, mas é uma probabilidade a mais de acontecer, né, essa obsessividade aí por arrumação e limpeza. E daí nós temos a fase fálica, tá? A fase fálica, no 3º e 4º ano de vida, a criança descobre seu sexo e experimenta o prazer ao manusear os órgãos genitais. Então, nessa fase fálica, a criança está descobrindo, né, os seus órgãos genitais, ela já sabe que existe o sexo oposto, ela já sabe diferenciar um menino de uma menina pelos órgãos genitais, tá? E ela também pode desenvolver aí o famoso complexo de Édipo. Esse complexo de Édipo é quando a criança ela se apaixona pelo seu genitor do sexo oposto, tá? Então seria, né, a menina ela vai se apaixonar pelo pai. Para se apaixonar pelo pai, ela vai começar, para chamar a atenção do pai, ela vai começar a usar as coisas da mãe. Colares, maquiagens, sapatos de salto alto, né? As coisas da mãe, né? Porque ela vê que o pai olha para a mãe. Então ela vai querer, né, usar as coisas para que o pai olhe para ela. Aí o que é que acontece aí? E isso também vai acontecer no menino com relação, né, a se apaixonar pela mãe. Então ele vai começar a querer, né, usar os cremes de barbear, tá? Usar os cintos do pai, os sapatos, tá? Usar o perfume. Então é isso, né? A criança que apresenta esse complexo de Édipo com muita intensidade, essa criança ela tem que ser trabalhada pelos pais. Tá? Que os pais expliquem, né, que o pai é namorado da mãe, a mãe é namorado do pai, certo? Que ele é filho, que ele ama mais como filho, tá? Não precisa estar evitando o pai e a mãe fazerem carícias na frente do filho, porque o filho vai ficar com ciúme, não, certo? Isso tem que ser trabalhado, isso não pode ser estimulado, tá? Na criança que apresenta esse complexo de Édipo com muita intensidade, tá? Então, os pais não devem estimular essa questão, no sentido de estar dando beijinhos, dizendo que é namorado, da filha e tudo mais, e deve realmente trabalhar isso para que eles entendam como a família, né? Como a família é formada, do pai que namora com a mãe, e eles são os filhos que são amados pelo pai e pela mãe, certo? Aí nós temos a outra fase do desenvolvimento da personalidade, que é a fase da latência. Do 5º ao 12º ano de vida, se desenvolve geralmente nos anos da escola, tá? Onde há uma supressão dos impulsos sexuais que são reprimidos, a construção do pensamento lógico e o controle da vida psíquica pelo princípio da realidade. Aqui, pessoal, o próprio nome ele já diz, né? Latência, nós temos como o quê? Um período de adormecimento, né? De quietude, tá? Onde eu não me apareço muito, ok? Então, até a fase, né, fálica, a criança era o centro das atenções. Agora, né, ela já está convivendo mais com outros grupos, frequentando mais a escola, grupo de futebol, né, o grupo de balé, grupo de música, né, tendo outros relacionamentos. Então ela vê que ela não é mais a atenção, tá? Aqui os pais já vão começar a exigir uma maturidade maior deles, tá? Ela não é mais aquela que tudo que ela fala é engraçadinho, já passou, ok? Então aqui ela vai ver que ela não é mais o centro e vai começar, né, a aprender a conviver com outras pessoas que vão ser o centro, né, como ela já foi única, né? Então pode aparecer um outro irmão que ela vai ver que ela não é mais o centro, ela vai ver que a professora não dá sua atenção mais para ela, mas dá para os coleguinhas também, certo? Ela vai aprender a dividir, ok?
E por último, nós temos aí a fase genital. Nessa fase genital é do 12º ano em diante, onde o adolescente deixa de ser para si mesmo o objeto de interesse e se volta para outras coisas e pessoas. Inicia-se as ligações heterossexuais, o interesse pelas atividades humanas adultas e seu papel no mundo social. Então é aquela fase, né, da pré-adolescência, onde realmente o adolescente ele está se descobrindo, tá? Ora, ele não sabe se ele é criança, porque ele quer ser adulto, ora, ele não sabe que é adulto, porque ele quer ser criança, né? Então, se, por exemplo, os pais compram um brinquedo para o irmão mais novo, ele também quer um presente, ele também quer um brinquedo, tá? Então, ele quer ser criança. Tem uma festa que os coleguinhas vão, então ele quer ir para a festa, então ele já é um adulto, tá? Então tá nessa fase aí onde ele muitas vezes não consegue se encaixar onde ele está, tá? E daí a fase das descobertas, né, dos namoros, das relações homossexuais, heterossexuais, tá? O interesse por outras coisas, né, que lhe dá prazer, ok, pessoal? Então a gente termina aqui, nós iremos passar uma atividade juntando o conteúdo de memória com psicanálise, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição e bons estudos para vocês.